Você sabia que o apóstolo Paulo foi um grande responsável para que o reino de Deus, para que as boas novas do Evangelho alcançasse outros continentes, outros povos, né? Paulo fez muita coisa, viajou e tal, tem as viagens missionárias dele e tal. Mas você sabia que como Saulo, ele também contribuiu para que a igreja crescesse? Vem comigo, vamos falar sobre isso aí, eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. E aí pessoal, beleza? Aqui é o pastor Bruno do Engrenagens para mais um vídeo, mais uma mensagem, tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Mas antes de eu avançar, eu queria te pedir, se você não é inscrito, se inscreve aí no canal, deixa seu comentário, dá seu like, cara, isso aí dá muita força pra gente continuar. E assim, sobre comentário, né? Eu queria que você deixasse aí se você já sabe como que Saulo, como perseguidor da igreja, contribuiu para que a igreja de Cristo crescesse. Deixa aí nos comentários e segue o vídeo agora para ver se você acertou, tá bom? Vamos lá então. O que a gente sabe, né, sobre Saulo? Saulo vai aparecer na Bíblia depois do apedrejamento de Estevão, né? A igreja está crescendo, né? Jesus subiu aos céus, mandou o Espírito Santo e o pessoal começou lá a pregar e começou as coisas a acontecer, começou a ganhar uma estrutura, né? A gente vê lá os primeiros diáconos aparecendo e Estevão era um dos diáconos e com testemunho, com o Espírito Santo e tal. E ele saiu e começou a pregar, Estevão, e aí foi apedrejado. Depois que ele é apedrejado, a gente vê um negócio meio importante aqui para essa mensagem, tá? Então eu vou ler lá Atos a partir do capítulo 8, versículo 1, tá bom? Que diz assim: Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Então a gente vê aqui a coisa parece que começou a mudar, né? Tava indo para uma direção super positiva, a igreja crescendo, as coisas acontecendo e de repente Estevão morreu, aparece esse tal de Saulo e esse tal de Saulo aí consentiu com a morte do Estevão e depois parece que ele se empolgou e começou a devastar a igreja. Pelo menos essa versão aqui, NVI, diz assim, né? Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres para a prisão. E aí a igreja se dispersou, ficou só os apóstolos em Jerusalém. E aí assim, você pode pensar que, é o fim, que, cara, agora não tem mais jeito, que o diabo, através desse tal de Saulo, prevaleceu. Mas o que a gente vai ler na sequência? Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. É isso que Deus faz. É isso que Deus faz. Às vezes o diabo ataca a nossa vida, mas se você está alicerçado em Deus, se você está firmado, cara, até o vento contrário vai te levar para o centro da vontade de Deus. Então, Saulo foi lá e tentou acabar com a igreja, fez o pessoal se dispersar. E o que ele fez com isso? Ele fez as pessoas foram lá para Samaria, foram para outras regiões e o que eles fizeram nessas? Não é assim, acabou o sonho, acabou a igreja, porque não, eles foram lá para Samaria, para outros lugares e continuaram sendo igreja e continuaram fazendo a igreja crescer. A gente vai ver lá o Felipe foi lá para Samaria, pregou, fez um monte de coisa. E o que a gente vai ver depois também, lá em Atos 11, né? Atos 11, versículo 19. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles e muitos creram e se converteram ao Senhor. Então, cara, aquela morte do Estevão
deu um gás para a igreja, deu um gás. A gente pensa carnalmente olhando, e se eu tivesse lá eu ia falar, meu, será que acabou? E agora? Mas o pessoal que estava firmado em Deus, o pessoal estava cheio do Espírito Santo, eles... Não tem jeito, cara, não tem jeito de parar esse povo. É por isso que Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja do Senhor. Então, pode ser que talvez o diabo está tentando fazer alguma coisa contra a sua vida, contra a sua família, contra os seus projetos. Se você estiver firmado em Deus, fica tranquilo. Todo ataque do diabo através de um Saulo vai te fazer chegar mais longe. Vai te fazer viver mais ainda daquilo que Deus tem para você. Não se preocupa, meu irmão. Às vezes pode estar parecendo carnalmente que o plano do diabo foi bem sucedido, que a vontade do diabo aconteceu, mas é a vontade de Deus que está acontecendo, é o plano de Deus, é o reino de Deus que está acontecendo, tá bom? Não se preocupa com esse Saulo não, tá? Ele está sendo só um instrumento na mão do diabo, mas daqui a pouco Deus pega ele. Daqui a pouco Deus faz também algo na vida dele, tá bom? Quando ele vier, não seja como aquela igreja que ficou com medo dele, tá? Seja um Barnabé e aceita esse cara, tá? Porque talvez você não se lembre, mas um dia pode ser que você também foi um Saulo, você também foi um instrumento na mão do diabo para machucar outras pessoas. Então, não é ele não, é o diabo que está usando a vida dele. Meu, o que é o mais importante, né, disso? Eu não costumo falar muito do diabo, não é um tema muito interessante para mim, mas assim, às vezes as pessoas pensam que o diabo, ele é o rival de Deus, o oponente de Deus, o adversário de Deus. Deus não tem oponentes. Deus não tem adversários. Deus é soberano. Não existe, né? Deus criou o diabo. O que o diabo pode fazer contra Deus? Né? Mas o diabo é adversário do homem, né? É o homem que ele quer corromper, que ele quer que se perca e tal. Mas contra a igreja também não tem briga não. A gente pensa que então o diabo é inimigo do homem, vai brigar com a igreja. A Bíblia diz que as portas do inferno não tem como prevalecer contra a igreja do Senhor. Se por acaso estão prevalecendo é porque talvez não seja a igreja do Senhor. Ou pode ser isso que a gente leu. Não tá, carnalmente pode parecer que está prevalecendo, mas não é isso. Deus está usando essa situação para que o reino cresça. A gente vê às vezes algumas situações. Paulo saiu lá na missão lá com João Marcos, Barnabé, Silas, e tem um desentendimento ali. Paulo não quer ir com o João Marcos, porque o João Marcos deixou ele na mão na última missão. E de repente Barnabé fala, não, então faz o seguinte, eu vou com o João Marcos para cá, você vai com o Silas para lá. E eles se dividem. E a gente pensa, mas a igreja tem que ser uma, não pode se dividir. Assim, a gente carnalmente pode dizer que se dividiram, mas se você é de uma igreja com visão de célula, você vai dizer que eles se multiplicaram, tá? Porque ao invés de fazer uma missão, eles fizeram duas, né? Foi uma missão de Paulo, uma missão de Barnabé. Então, às vezes é isso que o Senhor está fazendo. Às vezes a gente fica confortável, todo mundo juntinho ali, o Senhor precisa permitir que aconteçam situações para que a gente se mova. Às vezes ele precisa dispersar, porque a gente gosta de ficar ali, todo mundo juntinho na luz, mas o fermento dentro da latinha ele não faz nada. O fermento precisa se misturar com a massa para que ele gere transformação. Por isso que o Senhor diz que o reino de Deus é como fermento. Precisamos nos misturar, e às vezes ali todo mundo juntinho ali, na patotinha só de cristão, às vezes a gente não vai gerar o que o Senhor quer que a gente gere. Por isso que às vezes ele faz a gente se dispersar, às vezes ele gera situações em que vai cada um para um lado, porque o Senhor deseja alcançar mais pessoas. Então, essa é a mensagem do Senhor. Não sei o que você está passando, não sei o que o diabo está tentando contra a sua vida. Fica tranquilo. Isso aí só vai te dar mais gás para que você viva tudo aquilo que Deus tem para você, tá bom? Muito obrigado, você que ficou até o final. Não esquece de se inscrever, deixa seu comentário, eu quero muito ler, tá bom? Eu fico muito feliz quando alguém comenta alguma coisa nos vídeos.
E não esquece aí também, compartilha, né, para que essa mensagem vá mais longe, possa abençoar mais pessoas, tá bom? Obrigado, pessoal. Até a próxima.